E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Novo Éon. Vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre o solstício de inverno. O solstício de inverno, ele sempre acontece aproximadamente ali no dia 20, 21 de junho, e é o início do inverno, seja no hemisfério norte ou no hemisfério sul, tá? No caso do hemisfério sul, eu falei aqui 20, 21 de junho, porque nós estamos na parte sul, né? No norte é o oposto, então vai acontecer lá em dezembro, 20 ou 21 de dezembro. Então o solstício seria mais ou menos assim, no caso do inverno, quando a Terra ela está numa posição mais ou menos inclinada em relação ao Sol, e aí você tem aquela impressão que o dia é mais curto, recebe menos luz. Então, quer dizer, é um momento ali, é um início, é a entrada num novo período. No caso, o período do inverno, a estação do inverno. Esotericamente, a estação inverno, ela representa um período de provações. Por quê? Porque o inverno é a estação fria, assim, pegando historicamente o que nós sabemos sobre o solstício de inverno. Solstício tem os solstícios e os equinócios, tá? Eu vou tentar fazer aqui para vocês, mais ou menos na época dos solstícios e dos equinócios, um videozinho aí para a gente ter uma clareza um pouco melhor. Então, o solstício de inverno, no caso, é a entrada num período ali de provações, porque o inverno é estação fria, historicamente falando, é um período assim de dificuldade. Lembra até aquela fábula, né, da formiga e da cigarra. Não, porque a formiga trabalhou muito e aí tem provisões para o inverno, a cigarra só ficou ali na oba-oba, então morreu de frio. É uma fábula capitalista, lá para justificar o negócio, negar o ócio, a importância de você ser uma pessoa produtiva, etc. Enfim, então, esotericamente falando, o inverno, ele é um momento de provação e privação. No caso, provação por quê? Porque é uma estação que é difícil você trabalhar. Aqui no hemisfério sul não faz assim tanto frio. Tem algumas cidades, claro. Aqui no Brasil, por exemplo, no estado de Santa Catarina, cidade de São Joaquim costuma nevar. No Rio Grande do Sul também tem algumas cidades. Até no Paraná costuma ter cidades assim que neva ou geia, faz um frio assim bastante intenso. Mas não é um frio tão intenso como no hemisfério norte. Como a ideia que nós conhecemos aí de magia e é claro que a ideia de solstícios e equinócios, tanto quanto a astrologia, está ligado diretamente à magia. Esses estudos surgiram ou eles foram aprimorados no hemisfério norte. Então a gente pega como referência o hemisfério norte. E no hemisfério norte, o frio ele é muito intenso. Neva pra caramba. Então o inverno é um período muito difícil. Claro que hoje em dia existe aí toda uma tecnologia que ajuda no sentido de produzir calor. Então você tem, por exemplo, sistemas aí que usam o gás natural e aí produz calor. Então, se você pegar assim programas ou mesmo filmes que a gente observa que se passam no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte de uma maneira geral, ou em outros países que estão localizados no hemisfério norte, você vai ver que dentro de casa as pessoas não usam roupa de frio. Por quê? Porque tem um sistema de aquecimento muito potente, muito eficiente. Mas a referência histórica e arquetípica da estação, de todas as estações, é mais antigo, numa época em que a gente assim estava começando a dominar a agricultura e que aí com o passar do tempo que a gente foi dando mais atenção para esse lance aí de solstícios e equinócios que estão diretamente relacionados com a agricultura. Então essa época mais antiga era um período difícil. Por quê? Fazia muito frio, neve, pessoas morriam de frio. Inclusive, a história do Papai Noel, que ela é um misto ali do centro europeu, da Europa germânica, com a Europa escandinava, o extremo norte europeu. Algum dia a gente fala aqui no canal sobre o mito do Papai Noel. Uma das alegorias que está relacionada ao mito do Papai Noel é a história de São Nicolau de Flu, que ele pegava essa época do inverno, começa, né, o inverno
no hemisfério norte começa em dezembro, então é uma época muito fria, coincide com a época do Natal. Então ele pegava, reunia ali presentes, né, e saía distribuindo junto com comida. Então ele fazia assim um momento ali de distribuir um presente para as crianças e um pouco de comida para quem tinha fome. Quer dizer, então aí ele foi criando, né, ele é um dos arquétipos que compõe o mito do Papai Noel, né? Uma outra parte aí tem lá do mito da Lapônia, o espírito, que está relacionado diretamente com um espírito da neve e tal. E tem uma parte também relacionada com Odin, com, né? Quer dizer, então é uma mistura aí, algum dia a gente fala. Mas voltando aqui ao lance do mito do Papai Noel, então São Nicolau de Flu fazia isso. Por quê? Porque é um período de muita dificuldade. Então as pessoas que eram mais pobres nessa época e durante o inverno, elas passavam por muitas necessidades. Muita gente ficava doente, contraía aí doenças relacionadas ao inverno. Então, é um período de provações e não tem o que você fazer. Por quê? Porque vai durar 3 meses. Cada estação do ano dura aproximadamente aí 3 meses. Então eram 3 meses em que a resistência, a resiliência, especialmente das pessoas mais pobres, era provada. Não dava para você plantar nada, porque o que você planta não vai nascer, tem pouco sol, a terra coberta de neve. Então, esotericamente, trazendo isso para a nossa compreensão, o inverno representa esses períodos de provação. Por isso, a festa do solstício de inverno é uma festa de duas coisas. Primeiro, o agradecimento por uma boa colheita, na época ali do outono. Segundo, um pedido de resiliência, resistência, de força para o universo nas suas diferentes manifestações. E aí quando a gente fala da festa do solstício de inverno, é uma festa pagã, que aí depois o cristianismo, daqui a pouco a gente vai falar disso, apropriou de outra forma, tá? Então, Lavoisier, quem gosta aí de biologia, ele matou a charada assim de uma forma muito brilhante. Quer dizer, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então o cristianismo pegou a parada aí do solstício de inverno, das festas, né, dos solstícios e equinócios de uma maneira geral, e traduziu isso para a sua linguagem, que nós vamos falar daqui a pouquinho, já já. Quer dizer, voltando aqui um pouquinho, né, pegando o raciocínio de agora a pouco, quer dizer, a festa do solstício de inverno, ela é uma festa de, ao mesmo tempo, agradecimento e pedido. Então, agradece-se por aquilo que se tem, por uma boa colheita, uma colheita farta, pela fartura, ao mesmo tempo que pede-se resiliência, força, a presença aí das espiritualidades para que seja possível passar por esses 3 meses de provação. Então, esse é um ponto muito importante. Então, por que que isso começou na cultura pagã? Exatamente porque coincide com o domínio da agricultura. E nós dominamos a agricultura, gente, há aproximadamente aí, pegando a história oficial, certo? Que está constantemente sendo revista. Tem muita coisa vindo por aí. Pode esperar que a história vai ter que rever uma série de coisas. Mas, oficialmente, é aproximadamente ali 10.000 antes de Cristo. Então, imagina você naquela época. E aí várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, quer dizer, o domínio do fogo, a descoberta da agricultura, o início da civilização, o sedentarismo do ser humano, o domínio da terra, a descoberta das riquezas, tudo isso acontece mais ou menos no mesmo tempo, que coincide com ali o período histórico, mais ou menos, aproximadamente, com o domínio da agricultura. Então foi muito importante. O domínio da agricultura está relacionado diretamente com as fases da Lua. Quem não assistiu o nosso vídeo sobre eclipses, volta lá no vídeo anterior, assiste, que você vai entender, vai ser super legal, vai ser muito importante para a nossa conversa aqui. Por quê? Porque cada fase da Lua, ela está diretamente relacionada com uma estação do ano em particular.
Claro, você vai falar assim, ah não, Vamberto, porque as fases da Lua, elas acontecem num ciclo de 28 dias aproximadamente, que corresponde aí mais ou menos a um mês, enquanto que cada estação tem aí a duração de 3 meses. Eu não estou falando de uma relação física, astronômica, eu estou falando de uma relação esotérica. Então nós podemos fazer essa relação. Então, com qual das 4 estações você acha que cada fase da Lua está relacionada? Comenta aqui pra gente o que você acha. E aí lembra que eu vou fazer de vez em quando um videozinho respondendo perguntas, tirando dúvidas. E aí quando eu fizer esse vídeo, a gente conversa, eu respondo aí pra vocês. Agora trazendo para o lance do cristianismo. Então as festas dos solstícios e equinócios, elas coincidem com o domínio da agricultura. O domínio da agricultura, para quem gosta de astrologia, ele se inicia na Era de Touro. Então dá uma pesquisadinha aí sobre eras astrológicas de aproximadamente 2.500, 3.000 anos, que aí vai ter informações importantes sobre isso. Então vamos fazer o link aqui com o cristianismo. O advento do cristianismo, gente, fez o quê? Tornou autorizado um culto que já existia há muito tempo no declínio ali, né, do Império Romano. Então, o surgimento do cristianismo, lá nos primórdios, teve que se adequar a coisas que já existiam. Uma informação que pouca gente para pensar é que, assim, olha só, a Sexta-feira Santa, todo ano, ela coincide com a fase da lua cheia. Por quê? O cristianismo, ele, do ponto de vista assim, politeísta, foi uma religião, e é até hoje, iconoclasta. Então, quebrou a ideia inicial do cristianismo, era romper com o politeísmo e instaurar um monoteísmo. Então, a crença em um único Deus. Politeísmo, a crença em vários deuses. Monoteísmo, a crença em um único Deus. Particularmente, eu sou mais afeito, eu sou mais chegado ao politeísmo. Mas o cristianismo, de fato, se estabeleceu como uma religião oficial durante muito tempo no Ocidente, até hoje é uma religião que possui uma grande quantidade de fiéis. Como então que o cristianismo apropriou a festa do solstício de inverno? Por que você acha? Vamos pegar aqui no Brasil, que é mais fácil a gente pensar. Por que você acha que a festa junina coincide com o solstício de inverno? Olha que interessante. Então, as festas juninas são o quê? Então, nós temos os 3 santos juninos clássicos, que são, na sequência, Santo Antônio, São João e São Pedro. São 3 santos que eles são cultuados aproximadamente perto do solstício de inverno. E aí, olha só o simbolismo que está envolvido. Como é frio, toda festa junina tem o quê? Fogueira. Além disso, toda festa tem o quê? Reza. E além disso, toda festa junina tem o quê? Muita comida. Comida para dar em vender. O que simboliza o fogo? O fogo simboliza a vida, simboliza a centelha divina, simboliza o calor, que está relacionado com aquele pedido de resiliência, né? Então tem o fogo e a reza, serve para quê? Para a gente ter resiliência, ter força, manter, apesar do frio, manter essa centelha divina, esse fogo queimando dentro da gente, né? E a comida, a comilança, que é uma delícia, maravilhoso. Eu adoro festa junina, eu vou em todas quantas eu posso, né? Está relacionado com a fartura. Então, o agradecimento por ter o que comer, por ter uma mesa farta. E aí, para encerrar essa beleza do solstício de inverno aqui, que a gente pode pensar que ela surgiu numa era pagã, mas hoje em dia ela foi apropriada para o cristianismo e não tem problema nenhum porque a essência é a mesma. A convivência, ela é uma festa em que você socializa você reúne a família, ou os amigos, ou uma comunidade, por que não? Sempre tem as quermesse, né? Eu sou da época das quermesse. Você também é da época das quermesse? Comenta aqui embaixo, né? Escreve para nós, você ia nas quermesse, né? Eu adoro essa palavra, quermesse. Então, é um momento de união, de agregação, em torno de um ideal em comum, que hoje em dia, infelizmente, ele se tornou inconsciente. Mas a essência é essa. Então, a importância do solstício de inverno para a gente
é sempre a gente lembrar que em todo momento de dificuldade, a gente precisa ter fé, ter resiliência, e essa é a verdadeira aprovação. Para encerrar o vídeo, qual que é, aqui no Brasil, o ato de fé, o ato de coragem, eu diria, não é nem de fé, eu acho que é o ato de coragem mais interessante de qualquer festa junina. Não é toda festa junina, é um hábito que é mais cultuado na região nordeste aqui no nosso país, mas tem algumas regiões aí que também apropriaram isso. A prova de fé qual que é? Você pular a fogueira, tem até a musiquinha do pula fogueira ioiô, pula fogueira iaiá, né? Que é o quê? Você testar a sua fé, ver o quanto você tem dessa centelha divina, desse fogo divino queimando dentro de você, a ponto de você atravessar uma fogueira em brasa e não se queimar. O que você acha disso? Comenta aqui pra gente também. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um tema junino, um tema pagão, um tema cristão, não importa. O importante é a gente refletir, tá? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva e não esquece de ativar o sininho para receber notificação. Se você já é aqui nosso seguidor, obrigado pela sua participação. Deixe sua curtida, deixe seus comentários e no próximo vídeo a gente se vê. Grande abraço, grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!